Você já parou para pensar por que ainda está aqui? Por que mesmo depois de tantos erros, tantas quedas, tantos momentos em que você mesmo duvidou de si, algo ou alguém continuou sustentando os seus passos? Hoje eu quero falar com você sobre algo que vai muito além da nossa compreensão. Algo que não depende do nosso mérito, da nossa perfeição ou da nossa força. Quero falar sobre a graça de Deus. Essa palavra tão pequena que carrega dentro dela o peso de um amor infinito. A graça não é um conceito teológico distante. A graça é aquela manhã em que você acordou sem esperança e, de alguma forma, encontrou forças para levantar da cama. A graça é aquele momento em que tudo poderia ter dado errado, mas não deu. A graça é a presença invisível que caminha ao seu lado mesmo quando você não a percebe, mesmo quando você não merece, mesmo quando você nem pede. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 2, versículo 8, escreveu palavras que mudaram civilizações inteiras. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Quando Paulo escreveu isso, ele sabia exatamente do que estava falando. Ele mesmo havia perseguido cristãos, havia sido responsável por mortes, havia vivido de costas para Deus. E foi justamente a esse homem que a graça alcançou no meio de uma estrada. A graça não esperou Paulo melhorar. Ela foi até ele do jeito que ele estava. E aqui está o primeiro ponto que eu quero gravar no seu coração hoje. A graça de Deus não espera você ser perfeito para agir na sua vida. Quantas vezes você já disse a si mesmo que se arrumaria primeiro, que pararia com aquele hábito, que seria uma pessoa melhor e só então voltaria para Deus? Quantas vezes você acreditou na mentira de que precisava estar digno para ser amado? A graça quebra essa lógica completamente. Ela não funciona como o mundo funciona. O mundo diz, faça e então você receberá. Deus diz, receba e então você será transformado. A graça vem primeiro, a transformação vem depois, não o contrário. O segundo ponto é este: a graça de Deus é suficiente para qualquer situação que você esteja vivendo agora. Paulo, em 2 Coríntios capítulo 12, pede a Deus 3 vezes que afaste um sofrimento de sua vida. 3 vezes, e a resposta de Deus não foi tirar o problema. Foi dizer, a minha graça te basta. Talvez você esteja passando por uma situação que parece não ter saída. Um relacionamento destruído, uma doença que não vai embora, uma dívida que só cresce, um vício que te envergonha, uma solidão que dói por dentro. E você está esperando Deus tirar tudo isso de uma vez. Mas Deus pode estar dizendo a você, neste exato momento, a mesma coisa que disse a Paulo: eu não preciso tirar o problema para que você seja sustentado. A minha graça é suficiente para te carregar mesmo dentro dele. Isso não é conformismo, isso é confiança, isso é fé madura que entende que Deus age mesmo quando não age do jeito que esperamos. E o terceiro ponto, talvez o mais importante para o dia de hoje: a graça que você recebeu foi feita para ser compartilhada. Existe algo muito sério que acontece quando a gente recebe a graça de Deus e guarda ela só para si. A pessoa que foi perdoada muito e não consegue perdoar o outro está esquecendo de onde saiu. A pessoa que recebeu misericórdia e trata os outros com dureza perdeu a memória da sua própria história. Jesus contou a parábola de um servo que devia uma fortuna ao rei, foi perdoado de tudo e saiu e foi estrangular um companheiro que lhe devia uma quantia pequena. O rei ficou indignado, e Deus também fica. A graça que você recebeu deve mudar a forma como você olha para as pessoas ao seu redor. Deve tornar seus olhos mais compassivos, suas mãos mais abertas, seu coração mais largo. Quem viveu da graça não consegue ser mesquinho. Então, onde você está hoje? Talvez você esteja carregando um peso de culpa que já dura anos. Talvez você tenha feito algo que acha que Deus não pode perdoar. Quero te dizer, com toda a certeza que a palavra de Deus me dá, não existe pecado maior do que a graça. Não existe história quebrada demais para ser restaurada. Não existe vida desperdiçada que esteja fora do alcance das mãos de Deus. A graça não cancela a sua dor, mas ela te dá companhia dentro dela. A graça não apaga o passado, mas ela reescreve o futuro. A graça não te torna perfeito da noite para o dia, mas ela começa um trabalho dentro de você que não vai parar até que esteja completo. Isso é o que Deus prometeu. E Deus não falha. Se você chegou até aqui ouvindo essas palavras, não foi por acaso.
Talvez Deus esteja te alcançando hoje do jeito que te alcançou desde sempre, sem você merecer, sem você pedir, sem você esperar. Isso é a graça. E ela está disponível para você agora, exatamente como você está. Vamos orar juntos? Pai Celestial, obrigado pela tua graça que nos alcança quando somos indignos. Perdoa-nos por tantas vezes que esquecemos do teu amor e vivemos como órfãos quando somos filhos. Renova em nós a consciência de que a tua graça é suficiente e nos torna instrumentos dessa mesma graça para as pessoas ao nosso redor. Em nome de Jesus. Amém. Se essa reflexão foi boa para você, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Se inscreva no canal para não perder nenhuma reflexão. Que Deus te abençoe.